Olá você, seja bem-vindo a mais um episódio do Célula In Podcast. Meu nome é Fabrício Tavares e hoje vamos conversar sobre comunicação. Para falar com a gente hoje está aqui o Jonatas Gomes. O Jonatas é pastor adjunto na Igreja Batista de Leiria, em Portugal, onde também é o responsável pela área de células e de comunicação da igreja. O Jonatas também é formado em comunicação e mídia. Muito obrigado por aceitar o convite, Jonatas. E junto comigo, o seu co-host de sempre, Alexander Reis. E aí, Alex, beleza? Olá, pessoal. Seja bem-vindo, Jonatas. Jonatas, eu queria começar com uma pergunta muito ampla, aberta, mas a ideia é essa, para esse pontapé inicial. O que é comunicação? E mais, o que é comunicação aplicado num ambiente de igreja? Desde já, uma grande alegria poder estar convosco hoje também a partilhar um pouco dessa ideia de comunicação. É um prazer imenso, não é? Nós que temos tido esse grande desafio aqui no contexto europeu, da igreja no contexto europeu. E, de fato, a comunicação hoje ela tem sido o grande desafio da igreja. Eu gosto de olhar a comunicação, essa própria ideia da partilha, não é? E quando nós olhamos para a ideia de comunicação, às vezes nós pensamos, mas de onde vem essa ideia de comunicação? Será que são dos teóricos recentes? De onde surgiu isso? E é muito interessante porque quando nós olhamos para a própria palavra de Deus, nós vemos que Jesus ele foi e ainda é um dos maiores comunicadores de todos os tempos. E até talvez a própria ideia dessa técnica da comunicação em um contexto como o dele, que não existia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não tinham tecnologias complexas, eles se tornavam realmente mestres, não é, da palavra e da escrita e de partilhar essa mensagem. É muito interessante porque dentro dessa questão da comunicação está muito ligada à ideia do eu perceber qual é a minha missão. Isso está ligado mais à própria ideia da comunicação intrapessoal e à ideia da comunicação interpessoal, não é? Que passa a ser também um pouco do diálogo e a interação com as pessoas, com a multidão e tudo mais. E é muito interessante mesmo perceber nesse contexto a ideia de Jesus para isso, porque ele tinha total consciência da sua missão na Terra, não é? E depois o grande desafio foi então, mas como fazer isso? E aí é que vem a capacidade do dialogar, do entender os outros, do fazer compreender, e Jesus era mesmo mestre consumado nessa questão. E eu acredito que a igreja precisa aprender com Jesus e com os próprios líderes da Bíblia, que também tivemos exemplos belíssimos, como Moisés, Davi também, a como se comunicar, não é? a como dialogar. E talvez esteja aí o grande desafio da igreja no século XXI, porque nós vivemos em um tempo em que a comunicação ela está em todos os lugares e nós somos bombardeados por informação. Então a igreja também precisa estar nesse contexto, precisa estar inserida nisso. Uma igreja sem comunicação, eu diria que seria uma igreja invisível. E nós precisamos, de fato, tentar ao máximo comunicar essa mensagem, essa boa notícia, de forma atual, para alcançar as inúmeras pessoas, centenas de pessoas, enfim. Eu acho que se Jesus estivesse no nosso tempo, ele utilizaria todas as ferramentas possíveis e necessárias para fazer essa comunicação, comunicar a boa notícia. Jonatas, se comunicação é um desafio, como você está falando, né? A gente pode dizer que, por ser um desafio, é algo que precisa ter uma certa intencionalidade no agir, né? Precisa ter uma direção muito certa, ou pelo menos desejada, para que a comunicação saia da forma, ou que todo o processo saia da forma desejada. Nesse sentido, qual que é a importância de se trabalhar isso dentro da igreja? Sem dúvida, a estratégia de comunicação ela é fundamental, principalmente porque estamos a pensar em pessoas, não é? E temos que pensar o que se pretende também comunicar. E quando nós falamos em comunicação dentro da igreja, se nós fôssemos falar, e agora por uma vertente até mais contextual, estamos a falar do público interno e estamos a falar de um público externo. O público interno são todos aqueles que fazem parte da nossa comunidade, são os membros, os congregados, os líderes da igreja também,
aqueles que efetivamente também precisam estar e terem alinhada bem a comunicação para que as coisas possam funcionar. Mas o público externo são exatamente aquelas pessoas que não pertencem à comunidade cristã, aquelas pessoas que não possuem ainda talvez crenças e os próprios valores que são diferentes dos nossos também, e por isso conseguir passar a mensagem para eles de forma que os chame a atenção, os atraia para essa mensagem, que é o grande desafio. Por exemplo, quando nós pensamos em personas ou pensamos em públicos e pessoas diferentes, nós pensamos desde uma criança a um jovem, a um casal de jovens adultos, a também idosos, pessoas que estão em determinados momentos da vida, em que ambos, se nós formos olhar os conteúdos e tem necessidades diferentes com relação à própria comunicação, não é? Por isso é muito importante nós definirmos bem essa estratégia, a igreja definir e ela perceber que ela precisa comunicar para dentro, mas ela também precisa comunicar para fora. Mas eu acho que torna-se um grande desafio, porque eu preciso contextualizar a mensagem. Em Portugal, por exemplo, em cada 10 casamentos, 7 acabam em divórcio. Então, esses dados alarmam para a necessidade urgente de se trabalhar um tema sobre a família. Como trabalhar internamente para a igreja esse tema e como trabalhar externamente através de campanhas, através de formas disso, né? Realmente é um grande desafio contextual, é um desafio contextual. Jonatas, você mencionou que Jesus foi o maior comunicador. Ele sabia muito bem qual que era a sua missão, qual que é o seu propósito e por isso ele se comunicava muito bem. Eu posso entender, então, que o primeiro passo para uma boa comunicação é a igreja ter muito clara qual que é a sua missão, o seu propósito, o seu papel em meio àquela comunidade onde ela está situada? Sem dúvida, Alex. Nós vemos que talvez esse seja o grande desafio da igreja, é perceber a sua missão e a sua visão. Me lembro que quando nós começamos o processo de transição para a igreja em células, foi necessário nós olharmos para Jesus, olharmos para aquilo que realmente ele desejava que nós fizéssemos, e após a igreja realmente compreender bem isso, nos proporcionou sermos capazes de darmos um outro passo à frente. E, por exemplo, eu acredito que a missão e a visão é sempre a mesma. Alcançarmos pessoas com o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, e até reformulamos essa nossa missão da igreja, essa nossa visão. Por exemplo, me lembro que nesse processo nós convidamos a liderança da igreja para conversar de fato. Nossa igreja, a Igreja Batista de Leiria, é uma igreja centenária. Foi fundada em 1916, na região de Fátima, que é 16 e poucos quilômetros de Fátima, e isso representa um grande desafio para a igreja, estar diante do segundo maior polo do catolicismo no mundo. Uhum. E, portanto, ela foi responsável por essa propagação durante 100 anos. Houve muita perseguição, fundou através dela várias igrejas evangélicas, foram fundadas também na região, mas chegou um momento em que nós precisávamos olhar para o futuro, para os próximos 100 anos da igreja. Foi quando realmente pensamos na nova missão e colocamos, entendendo isso de Jesus, cada membro um discípulo e cada discípulo um discipulador, e temos a visão de realmente sermos uma igreja relevante para a sociedade, que olha para os que estão de fora, mas também cuidamos dos que estão dentro da igreja. Uhum. E através disso, dessa missão e dessa visão que é nos direcionada pelo próprio Jesus, tudo na nossa vida se torna mais fácil, porque aquilo que nós vamos comunicar vai depender exatamente daquilo que nós entendemos que também deve ser a nossa missão e visão. E Jesus mesmo tinha esse briefing, não é, muito claro. Jesus sabia o que é que ele deveria fazer. Jesus, ele pegou os seus discípulos e ele disse assim, olha, o caminho é este, agora nós precisamos segui-lo. E através daí, realmente, os discípulos mostraram a toda a humanidade que Jesus era o Salvador. E interessante, né? Porque, de fato, não tinha e-mail, não tinham redes sociais, não tinham celulares ou mesmo microfones, e lá estava uma mensagem difundida por todo mundo. Ao longo do tempo, o contexto sociocultural muda, né? Como você mesmo falou, a própria Igreja de Leiria tem 100 anos e passou por várias fases aí, por vários cenários de fundo completamente diferentes, do início do século XX, por exemplo, até hoje, né? E o que funcionou há alguns anos pode simplesmente não funcionar hoje. Às vezes, mesmo que a visão permaneça-se a mesma,
muda-se a estratégia porque o que funcionou não funciona mais, não funciona na prática. Como que é isso hoje? Como que isso funciona na prática, essa mudança de estratégia? Como que hoje é feita uma avaliação, Jonatas, do que está funcionando e o que não está? E quando não está, quais são os processos que entram em ação para que aquilo mude para uma outra tentativa de comunicação que possa surgir mais efeitos? Eu acho que nós estamos a viver na questão que são alguns paradigmas. Quando nós falamos dos mídia, falamos também de um paradigma entre os mídia tradicional e os mídia propriamente no formato digital. Não é? Antes, por exemplo, nós tínhamos a centralização da comunicação na própria televisão, nos próprios jornais impressos também, e de certa forma a estratégia da igreja era uma estratégia de evangelização muito boca a boca, muito do testemunho. Uhum. Esse novo contexto digital em que nós estamos inseridos hoje está a se tornar a principal ferramenta para comunicar-se com as pessoas, desde os mais jovens também até pessoas de mais idade. E a igreja hoje, para ter uma relevância social, ela também precisa ter uma presença digital. E quando nós falamos em alcançar pessoas, é exatamente se você tem uma igreja, às vezes não é uma igreja que ela é tão grande, mas se ela não tiver hoje uma presença digital, as pessoas que vão chegar naquele contexto, e quando nós estamos a falar, por exemplo, imagina um contexto europeu em que recebemos muitos imigrantes, a primeira coisa onde ele vai pesquisar hoje não é nos jornais, não é mais nos mídias tradicionais ou na televisão propriamente, até porque também nem teríamos dinheiro para investir lá. Uhum. Mas eles vão procurar exatamente nas redes sociais, num site bem institucional. Então, tudo isso reflete uma grande mudança para a igreja, que a igreja precisa se adequar. Por exemplo, é interessante porque existe necessidades de conteúdos diferentes também para cada abordagem que nós vamos fazer. Quando nós queremos divulgar eventos, horários de cultos, reuniões de ministérios, a agenda geral da igreja, tudo isso, estamos a trabalhar mais um conteúdo informativo. Quando nós estamos a tentar trabalhar uma cobertura de cultos, eventos, transmissões em vídeo, áudio, texto, foto, seja o que for, nós estamos a trabalhar ali de forma mais interativa. E mesmo para os membros da igreja, para as pessoas voltadas para um público interno, quando eu quero trabalhar textos bíblicos, versículos, motivos de oração, trabalho isso através de uma via mais devocional também. Uhum. A questão evangelística, para eu alcançar pessoas hoje, eu preciso produzir o conteúdo voltado para o público que não conhece a Jesus. E de certa forma, comunicar esse conteúdo, às vezes não é da mesma maneira que eu comunico para quem está dentro. Uhum. Porque às vezes, para dentro da igreja, eu quero algo mais numa vertente doutrinária, e às vezes é necessário isso, né? Mas, de fato, o conteúdo é diferente. E a forma de nós avaliarmos se a nossa comunicação está sendo bem feita, bem elaborada, é uma parte da visão também pastoral e liderança. Por exemplo, e longe de comparar a igreja com uma empresa, mas hoje existem ferramentas hoje em que nós podemos analisar e fazer um diagnóstico estratégico da igreja e assim definir os objetivos futuros, não é? Por exemplo, na análise de SWOT, eu posso perceber quais são as forças, Sim. quais são as fraquezas, quais são as ameaças, as oportunidades que a igreja tem. Nós, por exemplo, quando fizemos esse processo de reestruturação também, que nós montamos um projeto, nós analisamos tudo isso. Quais eram as forças da igreja? A credibilidade pela história, a estrutura bem organizada, mas começamos a ver uma série de outros fatores também, a nível de fraquezas, de ameaças, que poderiam ser convergidos em grandes oportunidades para crescermos. E isso foi um grande diferencial. No nosso episódio 9, a gente conversou com o Rony sobre redes sociais. E ele comentou que se as pessoas da sua igreja estão desconectadas das suas redes sociais, provavelmente ela também está desconectada da igreja, do corpo. E mídias sociais, como você comentou, Jonatas, está totalmente relacionado com a comunicação, com a forma da igreja se comunicar nos dias atuais. Então faz sentido que se a pessoa realmente ela não está acompanhando a igreja na sua comunicação, nas suas redes sociais, ela esteja provavelmente ali desconectada da igreja, do corpo, já que
estar, por exemplo, hoje nas redes sociais é uma maneira intencional de se comunicar com as pessoas? Sem dúvida, eu acho que o posicionamento do Rony é muito interessante. Eu acho que a igreja precisa estar aonde as pessoas estão. E se nós avaliarmos hoje 60% a 70% das nossas igrejas, das pessoas das nossas igrejas, estão nas redes sociais. E mais do que isso, aonde estão as pessoas também que nós queremos alcançar. É baseado nisso que nós vamos também procurar estar onde elas estão. Por exemplo, quando nós hoje fazemos planeamento a nível dos ministérios de louvor, a nível da comunicação, de convidarmos pessoas, de enviarmos mensagens, nós fazemos isso por mídias sociais e pelas redes sociais, WhatsApp, Facebook, a questão, por exemplo, do Instagram hoje como uma ferramenta cada vez mais utilizada para essa imersão nas imagens, naquilo que a igreja tem produzido, a ideia do contar histórias, do storytelling também como uma ferramenta de fortalecimento da visão daquilo que tem sido a igreja, não é? Uhum. Então, se a igreja, ela não, eu tenho conversado com muitos pastores batistas hoje e de outras denominações também em Portugal, e infelizmente um dado que nós temos percebido é que as igrejas europeias ainda não acordaram para a importância de estar de acordo também e de ter uma presença digital. Hoje, de 70 igrejas batistas no país, possivelmente tenhamos umas 10 que têm site. Sim. E depois que tem uma presença efetiva nas redes sociais, nós temos menos igrejas ainda. É óbvio que nós talvez diagnosticamos aqui um problema que é a falta de colaboradores, não é? De voluntários, seja na área de marketing, na área de comunicação, de design, que isso é um papel fundamental. Se nós tivermos pessoas como essas também dentro das nossas igrejas, com certeza o nosso papel na área de comunicação vai ser muito mais facilitado. Mas é preciso, mais do que ter essa presença digital, é importante também ter a própria questão uma periodicidade de publicação, de presença. Em qualquer plataforma digital é importante fazer publicações frequentes, tendo em conta também o suporte que está a ser utilizado. E eu acredito que, ao fazer essa gestão correta, haverá uma maior probabilidade de interação com o público. Do mesmo modo, também, como é crucial definir um calendário de temas, bem como horários, tudo isso facilita. Jonas, pela sua experiência, há uma visão por parte dos pastores das igrejas em geral que é necessário uma atuação profissional nessa área, que não basta simplesmente qualquer pessoa, vamos falar da questão digital, né? Criar uma conta no Instagram ou no Facebook, alguma coisa assim, e sair postando qualquer coisa. Reconhecem, os pastores, de forma geral, pela sua experiência, reconhecem que é preciso um conhecimento um pouco mais profundo e técnico para poder executar esse trabalho? Ou é visto como algo... não, a gente precisa ter sim, mas não precisamos gastar tanta energia nisso. Como que você enxerga isso? Infelizmente, eu acho que é mais por essa segunda via, não é? Uhum. E eu acho que não é nem tanto por uma questão de enxergar que isso merece um melhor investimento ou não, mas é a questão mesmo de não ter bem trabalhado essa visão. E mesmo as igrejas, por exemplo, nós publicarmos imagens, textos e tudo mais, e não utilizarmos isso de uma maneira mais trabalhada, isso vai passar também não uma boa imagem daquilo que nós somos. Por exemplo, uma imagem de amadorismo, né? Talvez. Exatamente. Então, estamos entre esse dilema entre trabalharmos com o amadorismo, com pessoas que querem fazer, mas que não sabem como fazer, e pessoas até que às vezes também sabem como fazer, mas têm outras prioridades e não querem fazer para a igreja. Aí é que entra o desafio de investir o líder da igreja, o pastor, a área de comunicação, perceber quais são os dons e as pessoas que têm aptidões para isso e estruturar, de certa forma, ao mínimo um departamento de comunicação. Uhum. Se a igreja não tem hoje alguém capacitada na área de marketing, na área de design, por que não investir numa faculdade de um jovem ou de jovens que possam trabalhar nessa área? Eu me lembro que quando eu vim para Portugal, isso há 3 anos atrás, uma das coisas que eu percebi que seriam de fato importantíssimas para a minha aculturação no contexto europeu e português seria entrar na faculdade. E então eu comecei a perceber, eu disse agora, mas qual curso eu vou fazer?
Então eu comecei a perceber que essa área de comunicação, o futuro da igreja, passa por comunicar bem nesse contexto. Foi quando Deus me deu, de fato, a oportunidade de entrar na faculdade de comunicação e mídia e tentar trazer as ferramentas necessárias ali e, de certa forma, transformar a igreja no meu laboratório. Uhum. Então, durante todo o meu curso, tudo aquilo que eu procurei fazer tinha a ver com o evangelho, tinha a ver com a igreja, o meu coração estava na igreja, e isso facilitou muito. Mesmo a criação de uma estratégia de site, a nível de um projeto também de comunicação para a igreja. E é interessante porque as próprias pessoas se surpreendiam quando viam alguém tentando atrelar as ferramentas de comunicação para o contexto de igreja. Porque mesmo no contexto católico, em que é muito predominantemente aqui, ainda não há um grande investimento nessa área. Aliás, eu diria que o meu professor foi responsável durante muito tempo pela comunicação da igreja aqui, da Catedral de Fátima, e ele falava que havia uma necessidade porque a igreja não tinha um plano de comunicação. Hoje é que as igrejas, e também a Igreja Católica também tem despertado para essa importância da comunicação, e hoje nós temos TVs também, eles tirem muito nas mídias sociais também, mas a igreja evangélica, a igreja batista e outras denominações também precisam cada vez mais investir nessa área se querem crescer e alcançar mais pessoas. Você criou, né, um manual de comunicação para a igreja aí de Leiria como um trabalho de conclusão de curso, né? Como que isso foi recebido pelos outros pastores, pela igreja de forma geral? E isso já foi implementado? Não? Como que está essa questão? Eu tenho a vantagem de ser um dos pastores da igreja, né? Que bom. Sem dúvida. Então isso facilitou. Mas, de fato, o projeto, o propósito do Manual de Comunicação, quando foi criado, era resolver as necessidades a nível de comunicação, tanto interna quanto externa da igreja. Nós percebíamos que precisávamos integrar, sensibilizar e utilizar mesmo as novas tecnologias, mas também de uma forma mais sistemática. E quando eu apresentei isso para o pastor titular da igreja, o pastor Antônio Gonçalves, e também para as demais lideranças, foi um desafio, porque nós, por exemplo, fizemos uma análise profunda também, por exemplo, sobre quais são as nossas falhas, onde nós poderíamos acertar também, e foi um momento muito importante, né? Tentarmos trabalhar essa questão. Vimos que, de fato, numa altura em que a internet tem cada vez mais esse lugar privilegiado, seja na obtenção de informação, de outros meios também, tornava-se essencial obter uma forte presença online e estratégica para a comunicação da igreja. E aí foi nesse sentido em que esse projeto e esse manual tornou-se relevante, pelo fato da igreja necessitar de uma estratégia de comunicação bem desenvolvida e até mesmo também de um serviço capaz de responder às necessidades das pessoas. Por exemplo, os irmãos da igreja, as pessoas dentro da própria comunidade, sempre colocando essa questão, nós precisamos de um informativo, nós precisamos de saber as pessoas que estão a nos visitar, nós precisamos de tudo isso. E depois, nós também tínhamos que alcançar as pessoas que estavam lá fora. E eu me lembro que um dos meus professores ficaram mesmo impressionados e disse assim, olha, o que tem o grande diferencial desse vosso projeto é porque vai ser um projeto muito prático e que vai ser mesmo possível utilizar dentro da vossa realidade. E foi exatamente isso. Foi aí quando traçamos uma calendarização também de implementação desse projeto durante todo esse ano de 2018. Algumas coisas estão a ser mais fáceis de implementar, outras levam um tempo maior, porque precisamos de pessoas também ainda que não tenhamos e não necessitamos de trabalho, de termos grandes profissionais, mas precisamos qualificar ao mínimo os voluntários da área de comunicação da igreja. E nós temos hoje igrejas que fazem isso muito bem. Talvez um dos meus referenciais e modelos nessa área é a própria igreja Hillsong, que é uma igreja que mesmo aqui, não só em Portugal, como também já está se expandindo pelo mundo, mas a área de comunicação, o departamento de voluntários de comunicação deles, é um departamento muito bem estruturado, tanto em várias áreas possíveis, não é? E, de fato, os comunicadores da igreja precisam ser pessoas dispostas a colaborar para o avanço da mensagem. Imagine, nós fazemos um boletim de uma igreja, talvez seja uma coisa mais simples, mas quando nós falamos em transmissões ao vivo, quando falamos em vídeos e rubricas semanais, quando falamos em peças promocionais, em campanha, falamos em disposição de materiais, de suportes gráficos, isso sim já exige, não é, uma qualidade das ferramentas que nós temos, desde câmeras, desde
investimento também da visão da igreja para isso. O conhecimento. Porque às vezes também tem a questão, às vezes até o pastor tem a visão, mas não tem os recursos necessários para investir naquela área. E ao contrário também, a visão de que muitas vezes a igreja até tem dinheiro, mas prefere investir em outras áreas e dá menos importância a essa área de investimento. O que para ela pode trazer consequências, não é? Porque, na verdade, quando nós estamos a pagar algo, a investirmos algo, nessa relação própria da comunicação, é um investimento que vai ter frutos, que vai produzir frutos também, seja a curto, médio ou longo prazo. Mas é preciso que a visão da liderança esteja muito alinhada nisso tudo e da importância dessa comunicação. Então, de fato, foi mais fácil implementar na nossa igreja essa visão, porque tínhamos pessoas também ligadas propriamente à área de comunicação. A igreja já tinha uma presença em jornais tradicionais da cidade, mas ainda não tinha um site institucional bem elaborado, ainda não tinha uma presença digital de fato marcante. Então, estamos a trabalhar para que esse projeto possa de fato sair do papel e possa conseguir ser implementado em todas as áreas possíveis. Desde os boletins, as transmissões online, a novas peças promocionais, a campanhas na cidade que envolvam as pessoas, tudo isso é um processo. A Igreja Batista em Leiria é uma igreja centenária. Teve alguma dificuldade em transmitir essa mensagem da comunicação, a importância de estar nos meios digitais hoje? Levando em consideração esse contexto de ser uma igreja centenária, como que foi esse processo? Eu acho que uma característica essencial para o crescimento de um líder ou de um pastor é a humildade. É a humildade dele reconhecer quando ele não domina um determinado conteúdo, quando ele não é bom em uma área, mas que ele tem pessoas que vão fazer aquilo muito melhor do que ele e vão assim possibilitar o maior crescimento da igreja. A nossa realidade aqui foi exatamente essa. O nosso pastor, ele percebeu que não era uma área que ele dominava, mas ele deu total liberdade ao departamento, à área de comunicação, para investir e procurar crescer nessa área também. Por isso que é importante o pastor ter essa visão de delegar, a visão do partilhar também. Se tratando de uma igreja centenária, uma igreja tradicional, fazer essas mudanças a nível de comunicação era realmente importante, né? Um processo de também mostrar para a igreja essa importância. E aí é que entra também os nossos recursos, desde a questão da formação da liderança. Eu acho que às vezes nós não precisamos de que toda a igreja venha a princípio assumir um projeto ou venha até reconhecer, mas pouco a pouco a igreja vai percebendo que aquilo faz a diferença. Vê lá, qual é a igreja, quais são as pessoas que não gostam realmente de ter uma boa comunicação do culto, não é? De ter uma boa projeção da imagem, bons vídeos, testemunhos, de entrarem lá nas redes sociais e estarem informadas constantemente do que está a acontecer. Quando vem os boletins, aquelas imagens, as informações, o conteúdo textual, tudo bem alinhado. A igreja vai começando a sentir a diferença, a mudança. E nós sentimos isso aqui na igreja. Quando começamos a comunicar e a investir melhor naquilo que nós queríamos comunicar para as pessoas, é interessante que elas sentiram até um maior prazer em investir na própria igreja. Muito bom. Porque elas estavam tendo um feedback. Interessante. Não é? Estavam a ter uma resposta visível daquilo que não estava a ser comunicado antes. E isso faz toda a diferença. Então, se o pastor ele não é bom na área de comunicação, se ele nem tem Facebook, né, ou Instagram, procure pessoas que possam ajudá-lo nisso, procure pessoas que de fato possam fazer esse papel e invista nessas pessoas que para o próprio ministério dele vai ser um crescimento, sem dúvida. Caminhando para o nosso encerramento aqui, Jonatas, tem algum recado geral, uma dica final para os nossos ouvintes que querem alavancar a comunicação das suas igrejas? O que você deixa para eles? Às vezes é nesse momento que nós queríamos assim ter uma resposta pronta e tudo mais, mas não temos muito. Mas é importante, eu acho que a igreja ela trabalhar bem esse seu departamento de comunicação, ela procurar investir em pessoas, e principalmente nessa geração mais jovem, que é uma geração altamente conectada. Ainda hoje me recordo de um adolescente da igreja, ele tem 12 anos aproximadamente, nunca imaginei, nunca ouvi e senti a aptidão dele para essa área de comunicação e recentemente, há 2 semanas atrás,
vi ele no YouTube com um vídeo que tinha lá quase 5 mil visualizações como youtuber. E eu, nossa, como é que eu não consegui ver isso antes, né? Uhum. Então, os nossos jovens, as pessoas, elas estão ali, os dons estão ali. Nós só precisamos descobri-los e procurar investir neles. E procurarmos também igrejas que são referência nessa área. Nós precisamos investir, procurar saber quem é que está a fazer e a fazer bem. E procurar, dentro das nossas limitações, adaptar ao nosso contexto. Então, ainda que a sua igreja seja de 30, 40, 50 mil, 10 mil membros, mas sempre procurar adaptar aquilo que tem sido feito com excelência à sua realidade. Porque a princípio possa ser que não fique com tanta qualidade, mas pouco a pouco isso vai, sem dúvida, tendo uma excelente qualidade e crescendo também. Então fica aí esse desafio aos líderes, aos membros da igreja, aos líderes que tenham a visão de investir realmente na comunicação, aqueles que são liderados e que têm aptidões nessa área de comunicação, marketing, design, que também possam colocar-se, né, à disposição da igreja para servir ao reino de Deus nisso. Eu acho que é fundamental. Isso vai levar a um crescimento e, sem dúvida, cumprimos a nossa missão, que é anunciarmos a Jesus ao mundo inteiro. Amém. Muito bom, Jonatas. Jonatas, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui batendo esse papo com a gente, tá? Prazer muito grande. Deus os abençoe muito. Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio.